Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma molécula da semana, e a molécula que eu quero apresentar a vocês é essa daqui. Eu apelidei de caranguejo do sol, vou explicar o porquê. A molécula é o bisoctrizol. Se nós olharmos aqui a sua estrutura, eu olhei para isso daqui e achei que ela tem uma estrutura que lembra muito um caranguejo. Se me perguntasse qual é a geometria da molécula, eu diria que é um caranguejo, um caranguejoide, se é que essa palavra pode existir. Eu até peguei aqui o Crab do Pokémon, lembra, aqui nós temos os olhos do caranguejo, aqui nós temos as garras do caranguejo e aqui nós temos as patinhas do caranguejo. Mas para que serve essa molécula? Na verdade, é uma molécula que está presente em bloqueadores solares, em filtros solares. E como que isso funciona? O que eu vou falar aqui para essa molécula, que eu chamei então de caranguejo do sol, porque ela serve como bloqueador solar, serve de uma maneira geral para qualquer bloqueador. Como que um bloqueador solar funciona? Como que um filtro solar funciona? Então, quando a pessoa passa o filtro solar, na verdade ela está espalhando aqui um conjunto de moléculas. Essas moléculas, como por exemplo o bisoctrizol, apresenta uma série de ligações duplas. Essas ligações duplas, mais especificamente essas ligações π em anéis relativamente pequenos, são moléculas que absorvem radiação na faixa do ultravioleta. Então, vem a radiação na faixa do ultravioleta, elas absorvem, promovem-se então um processo de excitação eletrônica, elétrons saem do orbital HOMO e vão para o orbital LUMO, e essa energia que ela acaba absorvendo, por exemplo, nesse processo de excitação eletrônica, não atinge diretamente a sua pele. Então, esse é o mecanismo geral dos chamados bloqueadores químicos. Nós temos, então, um conjunto de moléculas com várias ligações duplas, ali anéis aromáticos e anéis aromáticos expandidos, alguns derivados, enfim, estruturas parecidas com essas, e essas ligações duplas absorvem radiação ultravioleta para promover um processo de excitação eletrônica, sair de um determinado nível de energia, em um orbital HOMO, por exemplo, e ir para o orbital LUMO. Então, se você nunca viu um processo de excitação eletrônica, não sabe como funciona, basta passar bloqueador solar no rosto, passar filtro solar no rosto e vai para o sol. Ao fazer isso, simplesmente você está tendo processos de excitação eletrônica promovidos por radiação ultravioleta no seu rosto. É assim que funciona a maior parte dos bloqueadores solares, os chamados bloqueadores químicos. Os bloqueadores físicos têm um mecanismo diferente. Bom, mas essa molécula aqui, o bisoctrizol, ela faz parte de alguns bloqueadores solares. Aqui nós temos o exemplo de um deles, só que existe uma certa controvérsia com ela. Por quê? Na União Europeia, na Europa como um todo, é permitido o uso dessa molécula em bloqueadores solares. Nos Estados Unidos não. Eu não sei exatamente o motivo, mas simplesmente a agência regulatória norte-americana não quer ter essa molécula como componente nos filtros solares. Se nós pararmos para pensar, o mecanismo de atuação dos filtros solares são meio estranhos. Porque você está passando no seu rosto uma molécula rica em ligações π com vários anéis aromáticos. Você está fornecendo radiação ultravioleta, onde passa-se por um processo de excitação eletrônica. Qual o limite, por exemplo, para que algumas dessas moléculas não se rompam? E com isso você tem benzeno diretamente em contato com sua pele ou derivados do benzeno. É óbvio, existe todo um estudo onde nós temos ali uma margem de toxicidade desse material. Enfim, se é liberado o uso, acreditamos que seja seguro. Mas ainda assim, para um químico muito estranho, esse mecanismo. Você passar no seu rosto uma molécula ou várias moléculas que tenham vários anéis aromáticos, onde o seu objetivo é entrar em contato com radiação altamente energética, a radiação ultravioleta, e garantir a integridade dessa molécula. Seja como for, com certeza esses efeitos são efeitos, se ocorrerem, menores, ou pelo menos se ocorrer, vai ocorrer em um prazo muito mais longo, do que se você não usar filtro solar, por exemplo, e deixar seu rosto exposto ao sol. Bom, pessoal, essa então é a molécula da semana, o bisoctrizol, uma molécula que, ao meu ver, é muito parecida com um caranguejo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se conheciam esse mecanismo de funcionamento dos filtros solares, lembrando que é uma descrição bem superficial, uma descrição bem simples do funcionamento, mas essencialmente é isso. Você promove a excitação eletrônica e a energia utilizada para essa excitação eletrônica não atinge diretamente a sua pele. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, compartilhe, dê o seu like e principalmente se inscreva aqui na Universidade da Química.